Tu és Christus, Filius Dei vivi. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos, podeis vos sentar. Celebramos hoje, por graça de Deus, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Esta solenidade é para nós muito importante, porque celebramos não simplesmente dois mártires, dois homens que derramaram o seu sangue por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, mas celebramos propriamente as duas colunas da Santa Igreja Romana, os dois príncipes da Igreja que tanto fizeram pela causa da propagação do Evangelho de nosso Senhor. Essa festa também é muito importante, amados irmãos, porque embora nós celebremos em uma festa conjunta a São Pedro e São Paulo, essa festa de hoje é propriamente uma festa petrina. É sobretudo a São Pedro que nós celebramos no dia de hoje. Tanto que no dia 30 se faz uma comemoração do apóstolo São Paulo. Portanto, a festa de hoje é uma festa petrina. E meditando neste dia, meditando na Sagrada Liturgia, nos textos da Santa Missa, nós vemos que a Sagrada Liturgia quer trazer a nós uma reflexão muito importante. Primeiramente, sobre o ministério petrino, e em segundo lugar, como nós vimos no Evangelho da Santa Missa, a liturgia de hoje fala também do ministério da Igreja. A Igreja é abordada de modo especial também neste dia de São Pedro e São Paulo. Primeiramente, amados irmãos, olhemos para a história da salvação. Deus sempre guiou o seu povo. Quando nós lemos as primeiras páginas da Bíblia Sagrada, quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vemos que Deus falava com Adão, falava com familiaridade com ele no paraíso. Mas houve então o pecado original, houve então uma ruptura entre Deus e os homens, uma ruptura que foi causada pelo pecado. Mas ainda assim Deus não abandonou a humanidade. Se antes o homem falava familiarmente com Deus, depois do pecado, Deus escolheu alguns homens para falar com eles e comunicar ao povo a sua mensagem. Foi por essa razão que Deus escolheu a Noé, escolheu a Abraão e formou a partir de Abraão um povo. Foi por essa razão que Deus escolheu Moisés e comunicou a ele no alto do Horebe a sua lei, os 10 mandamentos. Portanto, Deus falava com esses homens privilegiados que tinham então essa menção de anunciar a mensagem divina. Mas no Novo Testamento, tudo mudou. Deus não fala mais a alguns homens, mas o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana. E foi o próprio Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que falou com a humanidade, comunicando a sua mensagem de salvação. Mas também o próprio Jesus, que nos ensinou a doutrina sagrada, escolheu certos homens para serem os seus discípulos, os seus apóstolos e propagadores da boa nova de redenção. E dentre esses homens escolhidos por Jesus, escolheu a Pedro como principal de todos eles. Por essa razão, Pedro foi o primeiro papa, o chefe da igreja. Lembremos então as palavras de Jesus ditas no Santo Evangelho. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São as palavras de Jesus.
fundando a Santa Igreja. E qual a missão de Pedro? Qual a missão do Papa? Confirmar os seus irmãos na fé. Defender a verdadeira fé, sobretudo a fé na divindade do Filho. Nosso Senhor confiou a Pedro o munus petrino, a missão de governar a igreja, pela confissão da divindade de Cristo que ele fez. Quem dizem os homens que é o Filho do homem? E disse Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, inspirado pelo Espírito Santo, ele conseguiu compreender a doutrina sagrada. E a missão do Papa é justamente essa, ensinar a sagrada doutrina, sendo ele próprio guiado pelo divino Espírito Santo. Contudo, amados irmãos, não basta que meditemos sobre o ministério petrino. É necessário também que nós voltemos a nossa atenção para o mistério da igreja. Que igreja é essa, governada pelo Papa? É certamente a Igreja de Cristo. Mas quais são as notas da Igreja de Cristo? Como conhecer essa igreja? Como viver segundo a sagrada doutrina pregada por essa igreja? Como reconhecer essa igreja em nosso mundo? Para reconhecer a Igreja de Cristo, amados irmãos, é necessário que nós encontremos nesta igreja as 4 notas características da igreja. E que notas são essas? Primeiramente, a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Primeiramente, a igreja é una. Por que una? Porque una é a sua doutrina. Una é a verdade ensinada e revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja também é una porque ela possui unidade de culto. Um único sacrifício foi celebrado por Jesus no Calvário. E é esse mesmo sacrifício de Cristo que é renovado, atualizado a cada vez que um padre oferece o santo sacrifício da missa. E a igreja também é una porque ela possui unidade de governo. Ela é governada no mundo inteiro pelo Santo Padre, o Papa, que é o vigário de Cristo, representante de Cristo na terra e sucessor do apóstolo São Pedro. Mas a igreja também é santa. E a igreja é santa por conta da sua doutrina. A doutrina católica é uma doutrina santa, porque santo foi aquele que ensinou essa doutrina, nosso Senhor Jesus Cristo. E porque essa doutrina conduz também ao reino dos céus. A igreja também é santa, porque santos são os sacramentos administrados por ela. Sacramentos que são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, pelo qual nosso Senhor opera, através do Espírito Santo, a santificação em nossos templos. A igreja também é santa em virtude dos seus membros. A igreja está rodeada de santos, seja no reino dos céus, seja as santas almas no purgatório, seja também todos aqueles cristãos que estão em estado de graça no tempo presente. Mas a igreja também é católica. E católico quer dizer universal. E a igreja é católica universal porque ela está presente no mundo inteiro, na universalidade em toda a terra. E a igreja também é católica porque ela possui a universalidade, a totalidade dos meios de salvação. Só a igreja católica possui integralmente o depósito da fé e o depósito das graças de Deus e dos sacramentos para realizar a salvação da humanidade. Mas a igreja também é apostólica. Ela é apostólica porque foi fundada sob os apóstolos. Nosso Senhor fundou a igreja sob Pedro, rocha firme da fé inabalável. A igreja é apostólica em virtude da sua doutrina,
que foi pregada, propagada, explicada pelos apóstolos. E a igreja também é apostólica em virtude da sucessão apostólica. Ou seja, nosso Senhor escolheu os apóstolos e ordenou esses apóstolos como bispos. Os apóstolos ordenaram outros bispos e presbíteros, e aquele poder dos apóstolos, que veio do próprio Cristo, chega até os nossos dias por meio do sacramento da ordem. Portanto, o ministério sacerdotal vem justamente do próprio Cristo através dessa sucessão apostólica contínua na história da igreja. Agradeçamos então no dia de hoje, amados irmãos, o fato de sermos católicos. Agradeçamos a nosso Senhor o fato de estarmos na igreja que foi fundada por Ele mesmo durante a sua vida terrena. E busquemos também pedir a nosso Senhor e pedir sobretudo a São Pedro e São Paulo a graça da fidelidade, a graça de conservarmos viva no nosso coração a chama da fé que recebemos dos apóstolos, lembrando sempre, fora da igreja não há salvação. A igreja continua o ministério de salvação que foi iniciado pelo próprio Jesus. Peçamos então no dia de hoje aos santos apóstolos a graça da fidelidade à Santa Igreja Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós.